Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Gessiane Pereira, engenheira eletricista, especialista em regulação do setor elétrico, e vim aqui hoje falar com vocês, né, atender um pedido, né? Eu recebo muito pedido no meu WhatsApp pedindo para eu poder ajudar, né, em termos de algum caso, avaliação, enfim. E aí chegou um caso, né, específico para eu poder ajudar na avaliação da fatura de energia, né, para entender uma fatura de energia GD2 da Equatorial Piauí. E aí, pensando nisso e pensando em ajudar mais pessoas do que só aquela que me mandou lá a mensagem no WhatsApp, eu resolvi gravar um vídeo e criar ali vamos dizer assim, uma playlist no meu canal do YouTube, que faz tempo que eu não posto nada, referente às ajudas solicitadas, né? Então, vamos dizer assim, atendendo o pedido de vocês. Então, o nome da playlist vai ser essa, atendendo o pedido de vocês. Então, no vídeo de hoje, vou falar sobre a fatura GD2 do Grupo Equatorial e especificamente uma fatura GD2 do Piauí, tá bom? Mas antes disso, já queria pedir para você me seguir lá no Instagram, meu arroba Gessiane Pereira underline, segue lá e se inscrever aqui no canal, já deixa o like do vídeo, é muito importante para mim saber que você está gostando do conteúdo que eu tenho produzido. Afinal, criar conteúdo leva tempo e dá trabalho. Quem disser para você que não dá trabalho é porque está fazendo mal feito. Mas vamos para o que interessa. Hum, Abrindo aqui, a gente sabe que a Equatorial Piauí, ela soltou recentemente uma, uma notificação, né? Vou compartilhar aqui com vocês. Eu estou olhando aqui para outra tela, tá? Então, se é com a cara assim, é porque eu estou olhando para outra tela. Então, ela falou ali que existem as regras, né? Esclareceu que existem as regras de transição e que alguns projetos eles serão enquadrados como GD1, GD2, GD3. Se você quer saber o que é GD1, GD2 e GD3, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando isso, tá? Então, lembrando aqui, só ela soltou esse esclarecimento, eu vou deixar aqui fixado aqui no vídeo, né? O link para você acessar o site da Equatorial, que ela tem essas informações, tá bom? Mas para você entender ali, o GD2 é aqueles projetos, né, que pagam ali uma parcela do fio B. Né? Nesse caso, no caso de 2024 era 30% e agora para 2025 é 45%. Então vamos pegar uma fatura aqui e vamos entender ela no detalhe, tá? A fatura é essa, a fatura é essa. É uma fatura, né, que se vocês observarem, o consumidor, ele consumiu 6.662 kWh, né? E aí ele compensou tudo que ele consumiu, né? Porque aqui são montantes que estão separados porque eles vieram de outros ciclos de faturamento, né? De outro C, que essa UC é beneficiária, e ele veio de outros ciclos de faturamento. Então, somando aqui, ele vai compensar tudo que é necessário, tudo que essa unidade, né, ela consumiu. Aqui está o consumo dela também aqui, tá? E aí a Equatorial trouxe uma nova forma de mostrar aqui na fatura, né? Consumo compensado, energia injetada, aqui, ó. Ou o C significa outro C do ciclo 09 de 24. Aqui é a mesma coisa, outro C do ciclo de 10 de 24, tá? E aqui é parcela injetada sem desconto GD2. Então, essa aqui é a parcela referente à cobrança do fio B. E aqui, como essa fatura ela tem um ciclo de faturamento de leitura de dezembro a janeiro, então eu vou entrar ali, e anos distintos, né, 24 e 25, eu vou entrar ali numa regra de 30% do fio B e 45% do fio B. Outra coisa que chama atenção é em relação à iluminação pública, né? É um valor considerável, R$ 1.049 de iluminação pública. Essa cidade aqui é Oeiras, no Piauí, então tem que dar uma olhada, em termos de iluminação pública, tem que dar uma olhada na legislação municipal, tá? Em geral, ela é um alíquota em cima do consumo, né? Então, o consumo, em cima do que foi faturado ali pelaquela distribuidora, ele aplica uma alíquota ali. Então, tem que dar uma olhada no que diz isso a prefeitura. Eu não entrei nesse vídeo, nem vou entrar nessa seara, mas vamos para o que interessa, que é entender essa conta, tá? Primeiro ponto, né? Eu montei um simulador
para auditar as faturas da Equatorial Piauí, porque o pessoal estava tendo muita dificuldade, então pensando nesse cenário da dificuldade, eu criei aqui o, o simulador para poder ajudar nessa dinâmica, tá? Primeiro ponto, né? O simulador, ele treina aqui a informação, vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Ele tem aqui a simulação da energia injetada e energia consumida. Nesse caso, como a energia consumida e injetada foram iguais, né, eu preenchi aqui. Esses inputs aqui são amarelos, são inputs, tá? Então, energia compensada máximo, que eu poderia compensar, né? Máximo considerando ali a proporção da energia que eu gerei, mais a componente ali do fio B, então o máximo que eu poderia compensar, mas ela foi limitada ali pela injeção e pelo consumo. Então, como a injeção e o consumo foi 662 e eu tinha energia suficiente para compensar esse todo o meu consumo, eu acabei compensando tudo, porque o proporcional do fio B, eu não pagaria, né, o custo de disponibilidade, porque o valor que eu estou pagando do fio B é maior do que o custo de disponibilidade. Essa é a regra, tá? Então, aqui eu preenchi com as alíquotas de ICMS, 21%, conforme a fatura, 3,62% de PIS e COFINS, aqui foi somando a alíquota de PIS e COFINS, e o fio B, aqui eu peguei da resolução homologatória referente ao processo da Equatorial Piauí. Aqui eu fiz a proporção entre, se vocês perceberem aqui, né, entre 30%, 28 dias, e 45% vezes 4, que dá a soma da 32 dias, que foi o tempo total ali da fatura referente a essa fatura que a gente está avaliando. Então, como eu tive uma mudança de regra no ano, então eu tinha que levar em consideração, né, 30% 28 dias e 45% 4 dias. Dividir por 32, que era o número de dias. Então, se vocês veem aqui, eu vou voltar para a fatura só para vocês verem aqui, que é 32 dias, né? Então, eu tenho 4 dias aqui de janeiro e os outros 28 dias daqui de dezembro, tá? Então, tinha que fazer essa proporção. Além disso, né, vamos voltar aqui, as alíquotas, a 21, 3,2. Então, tá aqui, ó, 21. E aqui foi a soma do 297 com 064. Quando eu somei esses dois, vocês vão chegar nesse mesmo valor, tá? Então, o que que eu faço? O valor do custo de disponibilidade, nesse caso da Equatorial Piauí, é 108,88 e o valor faturado referente à questão do fio B é 908,14. Então, levando em consideração que é 908,14, é maior, então eu vou compensar tudo, tá? Se eu tiver energia para compensar tudo, eu vou compensar todo o meu consumo, tá? Aqui é os inputs, né? Aqui um pouquinho mais para a direita, é os inputs referentes à tarifa, tá? Então, aqui eu preenchi de acordo com a resolução homologatória da Equatorial, da tarifa da Equatorial, tá? E aqui, né, ele já vai colocando o preenchimento normal, né? Aqui já é preenchimento automático. Então, eu tenho um consumo de zero, porque esse consumo ele só é preenchido quando eu não tenho energia suficiente para poder compensar o meu consumo, né? O meu consumo daquela unidade, ou quando o valor do fio B não, que eu vou cobrar, né? Que a distribuidora vai cobrar, não supre o mínimo que é a taxa de disponibilidade. Então, ele lança um consumo ali em cima para poder cobrar esse valor para vocês, porque é sempre o mínimo entre o fio B e o custo de disponibilidade, e aí se o fio B ele ultrapassa, ele cobra o fio B, tá? Então, aqui, ó, tem consumo compensado, preço de tarifa com tributos, então aqui eu estou colocando os tributos, tarifa unitária, essas são as tarifas sem tributo, aqui são os valores referentes ao PIS/COFINS, em cima desse montante aqui que foi consumido, ou compensado, se tiver negativo é porque eu estou compensando, o ICMS, né, então se você perceber aqui, eu somar o 0,59 com os tributos aqui, ó, 0,59 com os tributos, vai dar ali o 0,77. Só que aqui o PIS/COFINS e o ICMS, ele está levando em consideração o montante, tá? Ele não está levando em consideração o montante e a quantidade. Então, por isso que o valor aqui já está considerável. Então, se eu somar aqui o valor desse com a tarifa, multiplicar esse com a tarifa sem tributos e somar o PIS/COFINS e ICMS, eu vou chegar nesse valor aqui, ó. Foi isso que eu fiz, ó. Eu multipliquei o 662, o 6.662 vezes a tarifa unitária sem tributos, somei o valor referente ao PIS/COFINS e ICMS. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui,
E aqui, né, eu tenho a minha tarifa, minha parcela injetável GD2, que essa tem relação com o fio B. Então, eu tenho aqui 6.662 vezes o preço unitário com tributos, que aqui, ó, N10. Se você olhar aqui o N10, é essa tarifa aqui, essa linha aqui, que ela fala que é o preço do fio B. Vocês veem aqui, ó, proporção do fio B com tributos. Então, tá aqui ela. O preço sem tributo tá aqui, do fio B. PIS, COFINS, ICMS, então aqui eu multipliquei o valor do fio B, que ele vai deixar de compensar, esse proporcional do fio B, ele tem origem aqui, ó, ele é o valor, se vocês perceberem, né, do fio B aqui, 0,35 com 32%, e aqui eu multiplico ele, ó, fio B com 32%, eu cheguei aqui no 0,11, que é o valor dele sem tributo, e o valor dele com tributo 0,14. Então, quando eu multiplico esse, é o valor que eu deixei de compensar. Então, eu vou lançar aqui 584. Sobre o benefício tarifário bruto e o benefício tarifário líquido, se vocês perceberem aqui, o que é o benefício tarifário bruto? O benefício tarifário bruto é justamente o valor da minha parcela, né, do meu consumo aqui, multiplicado, né, pela diferença entre a tarifa da energia injetada menos o proporcional do fio B. Ele fez isso, mas aqui o PIS e COFINS referente a o que é o PIS aqui, ó? O PIS é o valor do PIS referente ao consumo menos o valor que eu já paguei do fio B. E aqui é a mesma coisa, tá? O ICMS menos o valor que eu já paguei do fio B. É o ICMS cheio menos o valor que eu já paguei do fio B. Então, no final, o benefício tarifário bruto, ele vai ser justamente o valor do meu consumo vezes as minhas tarifas sem tributo, mais os tributos referentes que eu tenho que pagar, né? Então, tá aqui, benefício tarifário bruto. E aqui eu tenho um abatimento do benefício tarifário líquido, que é basicamente o consumo dele sem tributos. Então, a diferença entre o benefício tarifário bruto e o líquido é justamente a diferença de tributo que passou a ser cobrada recentemente pela Equatorial. O que a Equatorial passou a entender pelas regras ali, segundo eles, pelas regras do Estado. O que aconteceu? Ele simplesmente levou em consideração de que incidia ICMS em cima da energia compensada. E aí incide não só ICMS, por causa da regra lá do sistema de compensação, da nova tarifação, né? Porque a tarifa mudou. Como vocês sabem também, eu deixei um vídeo aqui explicando o que é essa tarifa do sistema de compensação de energia elétrica. Então, ele diz que incide o ICMS e incide o PIS/COFINS. Então, basicamente, aqui eu estou compensando apenas a energia, então é o montante consumido versus aqui, vezes as tarifas unitárias sem tributos, tá? E aqui eu lanço a tarifa, lanço o consumo que eu tive, né, com as tarifas unitárias, mas eu somo com os tributos que eu, em tese, né, que em tese incidem na tarifa. E aí eu faço só a subtração, para chegar nesse tributo, eu faço a subtração do que eu já paguei como fio B, porque senão eu estaria cobrando duas vezes. Então, no final das contas, né, eu chego aqui, eu faço aqui a conta, né? Eu fiz o input da iluminação pública conforme está na fatura de energia. Então, se vocês perceberem aqui, na fatura de energia está 1.049,33. Eu fiz o input aqui de 1.049,33 e o resto tudo é calculado. Então, se vocês fizerem, colocarem as células que estão todas em amarelo aqui, vocês vão conseguir encontrar o valor referente à fatura de energia de vocês. Aqui eu fiz o input também do que está previsto na fatura que a Equatorial mandou para esse cliente, tá? Aqui na fatura, o valor ele é de 3.021,78. Tá aqui, ó, 3.021,78. Pelas contas aqui do que eu calculei, joguei, eu cheguei em 3.021,65. Tem uma diferença de 13 centavos. Isso aí é realmente uma aproximação, uma casa decimal ou outra aqui, que foi levada em consideração. Mas se vocês perceberem aqui tá toda a regra do jogo, né? Então, em resumo ali, o que a Equatorial faz, né? Ela vai lançar ali, ela vai compensar tudo que você consumiu se você tiver energia suficiente que se o valor do fio B seu que você vai pagar, né, referente ao fio B, for maior do que o custo de disponibilidade. Esse é um cheque que a planilha faz aqui, tá? Então, o custo de disponibilidade 108, 908 seria o valor do fio B, né, proporcional aqui, se vocês veem, né, eu faço a multiplicação aqui, ó. Deixa eu só tirar o zoom aqui para ficar mais fácil.
é o N11 com H25, né? Então, o N11 é esse aqui, ó, é o valor do fio B com tributos, tá? Então, eu pego aqui o N11, que é o valor aqui, cadê? Ah, meu Deus, aqui, N11 com um consumo dele, né? Quando eu chego à conclusão aqui de que eu vou pagar um valor muito maior em termos do fio B e por isso, né, eu não vou cobrar o custo de disponibilidade. Então, eu vou compensar todo o meu consumo se eu tiver energia para isso, tá? Então, essa é a regra. Então, o 662, aqui essa primeira linha, aqui é o consumo, né, versus o preço da tarifa TUS de ITE sem tributos. Aqui é a tarifa sem tributos, aqui é a tarifa com tributos. Para você entender como é que está o tributo aqui, você olha aqui em cima, tá? Aqui eu inseri o PiscoFins na TUSD, o PiscoFins na TE, o ICMS na TUSD e o ICMS na TE. Então aqui, ó, total sem imposto, total com imposto. Então eu somo aqui, ó, o total sem imposto, mais que é TE TUSD que está do lado de cá, mais o PiscoFins da TUSD da TE, mais o ICMS na TUSD da TE, tá? E aí cheguei à conclusão que ele consumiu aqui os 5.201, eu compensei os 5.201, cobrei aqui o fio B, aqui é o valor referente ao parcela GD2, o fio B, que é o proporcional dos 30% vezes os 28 dias mais 45%, né? Mais 45% versus vezes os 4 dias dividido por 32, que foi a quantidade total de dias da fatura. E aí eu chego nesse valor, né, com os tributos, 484. Aqui eu abato os tributos que eu já paguei do fio B. E para o benefício tarifário bruto, eu multiplico o consumo pelas tarifas unitárias do tarifa unitária do sistema de compensação e somos os impostos que devem incidir, segundo a regra da equatorial, tá? Não estou aqui discutindo se é certo ou errado, é como a regra da equatorial que foi colocada. E aqui o benefício tarifário líquido, eu pego só o consumo dele com a tarifa sem tributos e coloco aqui um saldo negativo. E aí, com isso, eu chego no valor dos 3.021,65 que foi cobrado ali pela Equatorial. Na verdade, foi cobrado 3.021,78, uma diferença aí de 13 centavos, tá? Então, se você aí tem dúvidas referentes a alguma fatura ou algum ponto aí específico da Equatorial, eu estou à disposição para poder esclarecer, tá? Já te relembro, né? Me segue lá nas redes sociais, no Instagram lá, Gessiane, @GessianePereira_, e me segue aqui, clica aqui para se inscrever no canal do Instagram. Já deixa o comentário aqui referente ao que se você gostou, se você quer a planilha, deixa teu e-mail também nos comentários que eu vou fazer aqui um check uma vez na semana para poder encaminhar essa planilha para vocês, tá? Espero que tenha gostado e tenha ficado claro aí o que a Equatorial fez referente à fatura GD2. Nesse caso, eu peguei uma fatura Equatorial GD2 Equatorial Piauí, mas fica à disposição aí também, caso você queira. Me chama lá no direct do Instagram, Jess, tem um caso que eu queria analisar e queria entrar naquele quadro seu. Queria que você analisasse aí, tá? Muito obrigada para vocês e até uma próxima.